Pessoal, vamos fazer uma revisãozinha rápida de toda a matéria que a gente viu até agora. Eu só vou falar nesse vídeo que é preciso memorizar, que é preciso saber, que é preciso entender. E vou deixar alguns detalhes de fora, porque senão o vídeo fica muito longo. Vou falar só o essencial. Então a gente viu a ideia de átomo, né? Que ela é basicamente a ideia de que o núcleo é pequenininho, representado por esse pontinho vermelho aqui. E a eletrosfera é muito grande em torno, na verdade 10.000 vezes maior, quando a gente compara o diâmetro de um com o diâmetro do outro, né? O núcleo é bem menor do que a eletrosfera, então essa representação aqui é fictícia, não tem jeito de ver o pontinho que tem no meio. Se fosse realista não ia ser possível fazer a representação, certo? E essa ideia apareceu para explicar por que as reações químicas seguem proporções fixas. Por exemplo, essa aqui é 2 gramas de hidrogênio para 16 de oxigênio para dar 18 de água. Se você parte da premissa, que foi o que esses cientistas aqui fizeram, Dalton e Lavoisier, que existem elementos, né, que não podem ser de maneira química, né, fazendo alguma reação separados em substâncias com propriedades diferentes, essa ideia de átomo e molécula era o que faltava para explicar por que isso acontece. Porque não tem jeito de você pegar meia molécula de oxigênio. Não é isso que quer dizer esse coeficiente. Quer dizer só a proporção entre quantidades de moléculas. Mas se você pegar a menor quantidade de moléculas de hidrogênio que dá para reagir com oxigênio, seria 2 de hidrogênio para 1 de oxigênio para dar 2 de água. Certo? Então essa ideia de molécula é natural e, em consequência, a ideia de átomo também nasceu para explicar isso. Ok? Esses dois caras aqui são dos cientistas da época os mais famosos, que introduziram de maneira sistemática a ideia de átomo para explicar as reações químicas. Dentro do átomo, você vai ter duas partes, né? O núcleo e a eletrosfera. Usa aquela comparação imbecil do anão roqueiro cabeludo, vocês vão lembrar sempre. O núcleo é pequenininho, o anão é pequenininho, e dentro dele é que está a maior massa. O anão tem mais massa do que o próprio cabelo, certo? Já o cabelo esvoaçante do anão representa a parte que tem menos massa, mas em compensação é muito grande. Então é uma idiotice que serve para você lembrar onde está a massa do átomo. O núcleo, você pode falar assim, ó, o núcleo é pequenininho e pesadão, igual a um anão, e a eletrosfera é leve como o cabelo da fera, né, do anão roqueiro. Então, e é onde ficam os elétrons, né? E lá no núcleo tem os prótons e os nêutrons. Quais são as características dessas partículas que tem que memorizar? Tem que memorizar a massa e a carga. A massa do próton é uma unidade de massa atômica, a do nêutron também, e a do elétron é 1836 vezes menor. Já a carga do próton é positiva, vale 1 unidade elementar de carga, e a do elétron, ele escreveu menos 1, que é o oposto da do próton. Vale uma carga elementar, mas com sinal negativo. O que é isso? Carga elementar, carga elementar é simplesmente esse valor aqui em Coulomb, certo? E a massa elementar, né, a unidade de massa atômica, que é a massa de um próton ou de um elétron, é esse valor aqui. Certo? São valores ínfimos, né? Você pode ver isso pela potência negativa com um expoente muito grande aqui, né? E tem um negócio legal que a gente vai fazer daqui a pouco em relação à massa atômica. Aqui é o UMA em português. Para você entender o conceito de mol. Daqui a pouco a gente vai fazer. Você tem que saber isso aqui de cor. E tem que saber, não pode fazer confusão entre massa e carga. Não existe massa menos 1. Porque a massa é sempre positiva e ela é o que entra nessa fórmula aqui, nessa fórmula aqui, nessa equação, nessa
figura do centro aqui, nessa equação F1 igual a F2 igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por R quadrado, que é a fórmula da gravitação universal. Entre duas massas sempre existe uma força que a gente chama de gravidade, que é dada por essa fórmula. Quem sistematizou isso foi Newton, e essa outra aqui, logo depois, foi Coulomb. Essa outra aqui, ela fala da força elétrica, que tem a ver com carga. Entre duas cargas ocorre uma força elétrica. Ao contrário da massa, a força elétrica pode ser repulsão ou atração. Quando as cargas são idênticas, ocorre repulsão, né? Tem o sinal idêntico, perdão, ocorre repulsão. Quando elas têm os sinais opostos, ocorre atração. A fórmula é parecida no sentido matemático, é uma constante vezes um produto dividido pela distância ao quadrado. Mas do ponto de vista físico, do ponto de vista do que essas fórmulas estão descrevendo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? A força elétrica é muito maior do que a força gravitacional. E ela tem outra origem. A origem da força gravitacional é a massa e a origem da força elétrica é a carga. Certo? A carga tem a ver com o quê? Tem a ver com um desbalanceamento do átomo. Naturalmente, todos os átomos tendem a ter a mesma quantidade de prótons no núcleo que de elétrons na eletrosfera, de forma que a carga seja zero total, porque o próton, a gente acabou de ver, tem uma carga igual e oposta em sinal à carga do elétron. Aqui nessa representação, por exemplo, está representado um átomo de lítio, que tem um número de prótons igual a 3, o Z igual a 3. Nesse átomo, tem 3 prótons lá no núcleo e para compensar a carga tem 3 elétrons na eletrosfera. Se eu arrancar um elétron da eletrosfera, esse átomo vai ficar desbalanceado, ele vai ter um próton a mais, então ele fica positivo. Já se eu pegar de alguma forma e acrescentar um elétron à eletrosfera, ele fica com uma carga negativa, certo? No total, ok? Então, é esse desbalanceamento que faz aparecer as forças elétricas, que não tem nada a ver com força da gravidade, porque, grosso modo, a gravidade é uma propriedade que tem a ver com a massa total do corpo, e a massa, todo mundo sabe que está concentrada no núcleo. Os elétrons também têm massa, e eles também contribuem para a massa do corpo, certo? Mas contribuem com uma fração pequena, certo? É com outra propriedade do elétron que aparece a força elétrica, com a carga, não tem nada a ver com a massa dele. Se a massa do elétron fosse igual à do próton, a força elétrica teria a mesma forma, a mesma mecânica, porque o que entra nessa forma são as cargas. Eu não estou dando aula de física, não. Eu só quero ressaltar para todo mundo, que eu acho importante, perdão, que não tem como você, nessa altura, confundir massa e carga, certo? Porque elas são explicadinhas na aula de física. Ok? Então vamos passar para frente. Não se estuda no ensino médio a estrutura desse bicho aqui, ó, do núcleo. Não se estuda, só da eletrosfera. De que forma isso é feito? Você vai dividir a eletrosfera em camadas. Você pode representar essas camadas por discos, por círculos concêntricos, né? Como aqui, por exemplo, deixa eu pesquisar um aqui. Aqui, ó. Esse desenho aqui serve. Ok? É isso aqui que você tem que ter em mente. Depois, dentro de cada um desses discos, você representa como se fosse um cômodo da sua casa, uma subdivisão. São os subníveis. Só tem 4 tipos de subnível. São os subníveis S, P, D e F. O máximo de elétron que você pode colocar dentro de cada subnível é 2, 6, 10 e 14. Tem gente que gosta do mnemônico sexo pode dar filho, ou esqueci o outro que a turma usa, mas são 4 letrinhas, é fácil de memorizar. Aí como é que você preenche essa encrenca? Você vai escolher, por exemplo, o Z igual a 14, porque é o Z que representa a identidade do elemento. Então, ele vai ser distribuído em 14 elétrons, né,
na eletrosfera para compensar os 14 prótons lá do núcleo, no sentido das setas vermelhas, no diagrama de Linus Pauling, que é o que está na tela aí. Então, você vai começar, põe 2, 2, já deu 4, com 6 já deu 10, com mais 2 deu 12, aí depois 2 no 3P dá 14, certo? A gente já cansou de fazer isso na aula, isso não tem dificuldade nenhuma, é só saber desenhar o diagrama e saber colocar as setinhas direitinho, fazer com capricho, não tem problema. Olha o que acontece. O último diagrama que você toca, nesse exemplo que eu dei, ó, foi 2 no 1S, 2 no S2S, no 2S, 6 no 2P, já deu 10, mais 2 no 3S, mais 2 no 3P, deu 14. A última camada que eu toquei, que eu coloquei alguma coisa nela, foi a M. Já o último subnível foi o 3P. Então, o último subnível que eu toquei nele no sentido das setas é chamado de subnível mais energético. E a última camada de valência. Isso é sistematizado para você aonde? Isso é sistematizado na tabela periódica. Eu sugiro que todo mundo baixe essa tabela aqui. Eu vou mandar o link agora lá no grupo. Pronto, tá lá no grupo. Aí vocês vão lá baixar a tabela. Depois vocês abrem ela. Olha, essa tabela, como é que a gente lê ela? Na vertical, vocês podem reparar na tabela que tem de 1 a 18. As colunas são numeradas de 1 a 18. O número da coluna, antigamente, era de 1 a 8, mas pulando essas que estão aqui nessa cor, pro lado do marrom aqui do meio, que são os elementos de transição, do escândio até o zinco. Essa turma aqui, ó, certo? Perdão. Essa turma aqui, excluindo essa turma, isso aqui era numerado assim, ó. No 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, certo? Eu gostava mais dessa representação, porque esse número já te dá direto o número de elétrons que tem na camada de valência, certo? Aqui seria 1, né? Na 1 seria 1, 2, aí depois aqui seria, você tem que tirar dessa representação moderna aqui, que vai do 13 até o 18, você teria que tirar 10, mas dá certo também, só você tirar 10, ó. Então fica 1, 2, aqui na 13 fica 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na camada de valência. Agora, qual que é a camada de valência? Quer dizer, qual dessas camadinhas aqui que vai ser a camada de valência? Qual delas que vai ser? Se vai ser a K, se vai ser a L, M, N, O, P, o Q? Como é que você saberia? Você saberia dessa forma aqui, quer ver? Vamos abrir a tabela de novo. Você vai contar na horizontal onde que está o elemento. Vamos pegar o telúrio. Telúrio, a gente sabe que ele está aqui na 16, né? Então é 6 elétrons na camada de valência. Só que qual das camadas? Vai ser K, L, M, N, O. Ou você vai contar o número da linha. Aqui, ó, já mostra aqui para você. Essa tabelinha é ótima, porque aqui, quando você seleciona o elemento, ó, vamos pegar o cobre, por exemplo, ele grifa para você de cinza. Tanto o grupo, né, que é a numeração na vertical, quanto a família, o período, que é na horizontal. Você está percebendo? Eu vou mudando aqui para você perceber. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o França. Está no 7 no 1. O chumbo no 14 no 6. Ele circula para você de cinza. Então, você sabe que aqui vai ser se você quiser a letra, se você contar o K, L, M, N, O, P. Se na P, e essa camada P, que é a camada de valência, tem 4 elétrons. Vou pegar o selênio, por exemplo. Está na 16, então é 6. 6 elétrons. Mas qual que é essa camada? É a 4. K, L, M, N. Camada N. Certo? Essa tabela serve de resuminho para você. E ela tem mais uma informação, que é a seguinte. Esses grupos 1 e 2, o subnível mais energético é o S. Do 13 até o 18 vai ser o P. Do 3 até o 12
vai ser o D, e esses elementos que estão aqui, ó, a partir do lantânio, vai ser o F. Com exceção desse aqui, ó, do lutécio. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O F só tem 14, não tem jeito de você pôr 15 no F. Então, o que significa que esse aqui, na verdade, volta a ser o D, que é o D1. É o D1, o lutécio é o D1, que é o mais... que tem um elétron lá no D, né? Nesse caso aqui seria o 6D1, né? Porque está no sexto período, né? E esse aqui que ela chama Laurêncio, com o símbolo LR, essa tabela tem esse defeito de cortar o nome do elemento aqui, não sei porquê, mas é LR. Esse elemento seria o 7D1, o subnível mais energético. 7D, né? A gente fala 1 só para denotar que tem um elétron lá dentro, certo? Então a tabela, eu dei uma tabelinha para vocês na aula, coloridinha, que mostra isso aí. Eu pus de uma cor só 1 e o 2, representando que o subnível mais energético é o S. Aqui, essa turma do 13 até lá o 18 é o P, aqui no meio, do escândio até o zinco, do ítrio até o cádmio, etc. Todo mundo que está de marronzinho nessa tabela aqui, incluindo o lutécio e o laurêncio, é o D, que é o mais energético. E aqui, ó, essa turminha que fica aqui separada embaixo, do 57 até o 70 é o F, e do 89 até o 102, que é o nobélio, é o F também. Ok? Aí isso é representado, quer ver? Ó? Não sei o que acontece com as turmas, isso complica demais as coisas de forma desnecessária. Porque isso é representado bonitinho para vocês aqui, ó, nessa bagacinha aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, o hidrogênio está lá no 1, né? Então é um pinguinho. Aqui ele não representou o berílio nem o boro, porque o berílio e o boro são exceções que eu vou explicar a parte. Mas do carbono até lá, da turma do 14, do 15, 16, 17, usa essas representações aí, ó. Coloca 4 pinguinhos separadinhos na família do carbono, 3 separados e 2 juntos, né? Um par de elétrons na família do nitrogênio, na 15. 2 pares e 2 sozinhos na família do oxigênio. E 3 pares e um sozinho na família do flúor. Porque, olha, fazendo isso, você está dizendo o quê? Na camada de valência, que é a camada que determina a química, você tem 4 elétrons nessa família 14, 15, na 15 você tem 5, na 16 tem 6, na 17 você tem 7. E não está representado aqui porque não tem muita graça, que não faz ligação nenhuma. A família dos gases nobres, com exceção do L, né, que é só 2 elétrons, um par, né? Todos os demais têm 8 na camada de valência. Então, está encerrada a conversa. A teoria do octeto nada mais é do que dizer isso que está falando nessa figura. Todo o hidrogênio forma uma covalente. Todo mundo lá na 14 vai tender a formar 4 covalentes. Na 15 vai formar 3. Na 16 vai fazer 2 covalentes. E na 17 vai fazer uma covalente. A covalente da ativa vai ser formada quando você tem outro elemento mais eletronegativo para enrabichar aqui nesses pares que estão o elétron está casadinho, né? Aqui dá para fazer uma dativa no nitrogênio e no fósforo. Aqui dá para fazer 2 e aqui dá para fazer 3. Mas presta atenção, não tem como fazer dativa se o elemento que estiver roubando o par não for mais eletronegativo. Aí tem que lembrar uma coisa que eu não pus aqui nesse resumo. Essa tabela aqui, ó. Vou tirar uma foto. Essa tabelinha aqui que indica a ordem crescente de decrescente de eletronegatividade dos elementos mais comuns, certo? Então, por exemplo, voltando aqui nessa tabelinha, não tem como ninguém roubar esses pares do flúor. Ele não é excedente para fazer dativa. Ele não dá esse par porque não tem ninguém que é mais forte que ele. Não tem ninguém que consegue roubar dele. Já o oxigênio ele consegue. Dá, porque ele não é o mais eletronegativo de todos. O flúor teoricamente vai poder roubar. Poderia, né? Mas o flúor não faz isso porque ele não precisa de 2 elétrons, entendeu?
mas outros elementos eventualmente pode tentar... na verdade, o oxigênio, a única molécula que cai é a molécula de ozônio, onde o oxigênio faz uma dativa para outro oxigênio, certo? Já o enxofre tem mais opções para ele fazer dativa, porque ele lá naquela tabelinha que eu acabei de tirar a foto aqui, ele não está entre os mais eletronegativos, ele está depois do nitrogênio, do cloro, do bromo, certo? Então ele consegue fazer dativo, ser doador, né? Na verdade, a dativa também é uma covalente. Você tem que perceber que ela tem um sentido, certo? Mas o elétron não deixa de fazer parte do elemento de origem, não, ok? Passando aí para a aula de geometria, você tem que pensar todos esses grupos de elétrons aqui nessa figurinha aqui não está muito bom, não, porque o cara colocou como se todo elemento que é representado pelo X tivesse 4 pares, né? Mas não é verdade. Você pode ter, por exemplo, o carbono nessa representação aqui, ó, e tem cada grupo de elétrons é um elétron sozinho. O que você tem que lembrar dessa figura é que nos vértices desse tetraedro estão o quê? Sempre quando você usa essa representação de Lewis aqui, são 4 grupos de elétrons. Aqui coincide no carbono de ser cada grupo um elétron sozinho. Já que no nitrogênio, você vai perceber que são 4 grupos. Tem 3 grupos que cada um deles é um elétron sozinho e um grupo em que é um par. Aqui já é um pouco diferente. Tem 2 grupos que são cada um deles um elétron sozinho e outros 2 que são cada um deles um par. E aqui 3 dos grupos são pares de elétrons e um grupo é um elétron sozinho. Esses grupos eles sempre estão tendendo a se organizar de forma tetraédrica. Mas aí o que acontece? Nem sempre acontece ligação com todos esses grupos. Eu não estou achando aqui qual que eu coloquei. Ah, tá. Quer ver? Aqui, ó, aqui, por exemplo, na molécula de água. O oxigênio ele faz duas covalentes, certo? E o hidrogênio faz uma só, que é o que a gente acabou de ver nos diagramas de Lewis, né? Aqueles diagramas com os pontinhos em volta. Aí sobra 2 grupos, porque o oxigênio tinha 4, 2 pares e 2 grupos, cada um representado por um par, e 2 grupos outros, cada um sendo um elétron sozinho, distribuídos no tetraedro, só que é só os grupos sozinhos que fazem ligação. Então, esses outros 2 grupos aqui, eles não participam da geometria da molécula, é uma molécula fica angular. Na molécula de amônia é a mesma coisa. Tá no tetraedro isso aqui. Só que esses 2 elétrons que fazem parte desse par que fica em cima, eles não estão participando, eles estão aqui, ó. Perdão. Essa imagem não tem de aumentar. Eles não estão participando, então você tem o que eu brinquei, sem querer ofender ninguém, é claro que é um tetraedro nordestino, da cabeça chata, né? Tetraedro cearense, que foi achatado, continua sendo uma pirâmide, continua sendo um tetraedro, só que não é um tetraedro regular, certo? Aí outro exemplo melhor ainda para entender é esse aqui, ó. É o caso dos oxiácidos do cloro. O primeiro oxiácido do cloro chama ácido hipocloroso, que é esse aqui. Você sempre pensa no cloro como elemento de centro. O que o cloro vai fazer aqui? Ele vai fazer uma ligação covalente com o oxigênio, só. Então, como ele normalmente já faz só uma covalente mesmo, sobraram os outros 3 pares. Certo? Só que esses pares, a gente consegue fazer com que eles façam dativas para o oxigênio. Se vocês olharem naquela foto que eu tirei durante o vídeo, o oxigênio é mais eletronegativo que o cloro, então ele recebe dativa. Eu não consegui achar a figura com a setinha. Então essa dupla aí, na verdade, não é uma dupla, é uma dativa, tá bom? Aí o que acontece? Quando você usa dois vértices do tetraedro, forma ligação angular. Essa parte aqui é angular, ó, igual o da água, nessa figura aqui, ó, que tem um H ligado com O, ligado com Cl e depois um dativo com O. Essa figura que está no meio aqui, ó. Certo? Então já passa para geometria angular. Se você usar mais um, passa para geometria
tetraedro nordestino, né? Tetraedro cabeça achatada. E se você usar mais um, usar o último que falta, você vai ter uma geometria tetraédrica, certo? Nessa história toda de geometria, aqui eu coloquei, aqui tem, por exemplo, o metano, que é o CH4. O carbono é interessantíssimo porque ele é tipo aquele jogador de futebol que pode ser colocado em várias posições. Ele pode fazer 4 covalentes simples, formando a geometria tetraédrica. Ele pode fazer uma dupla e 2 simples, formando uma estrutura trigonal. E essa molécula aqui, quem que lembra o nome dela? Isso aqui é um aldeído, é o formaldeído, ou o metanal, isso mesmo. Esse carinha aqui é um exemplo de geometria trigonal. Já quando ele faz 2 duplas, ou uma dupla e uma tripla, como aqui eu dei o exemplo da molécula de dióxido de carbono, ou gás carbônico, da molécula de ácido cianídrico. Aí a geometria linear, certo? E aqui eu prometi dar de exemplo, esse aqui cai no vestibular de vez em quando. Se aparecer aí o Be ligado por covalente, a regra é que o caráter covalente está presente quando entre hidrogênio e há metal. Mas nesse caso aqui tem um probleminha diferente, que é com hibridação de orbitais, coisa que eu vou ter tempo de explicar mais para frente. Aí pode aparecer isso aí, é uma molécula que só existe no estado gasoso e ela é linear. Mesma coisa que eu falei de hibridação, que eu não vou explicar agora, vale para o BF3, que o boro é um semimetal. Então, a princípio, ele não participa da ligação covalente, mas é a mesma exceção. É o mesmo caso, né, em que a hibridação de orbitais, que eu não posso explicar agora, e você vai lembrar que a geometria dele é trigonal, ok? Então, de maneira bem resumida, o essencial é você lembrar dessa encrenca aqui, ó. Você lembrou dessa encrenca aqui do tetraedro, você sabe tudo. Não precisa muito de delonga, certo? Agora tem uma aula lá inteirinha dedicada ao que eu já tinha falado lá quando eu citei a reação de formação da água como motivação para o pessoal introduzir a ideia de átomo, a diferença entre substância simples, composta e elemento. Um elemento você pega, por exemplo, os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, radônio, xenônio, eles não, em geral, estão presentes sem formar moléculas, porque eles não são reativos, por isso que são chamados de gases nobres. Embora em condições especiais você consiga formar algumas moléculas com esses gases. Mas, via de regra, eles não formam moléculas. Então a gente tem o conceito de elemento, né? A substância existe, é uma substância, mas existe no seu estado elemental, certo? Não forma moléculas com outros elementos. Já o oxigênio, por exemplo, forma 2 tipos de moléculas, o O2 e o O3, que são alótopos do mesmo elemento. 2 formas que só usam um elemento, certo? Não usa nenhum outro. A gente conhece isso como substância simples. E já no caso da água, se houver mais de 2 elementos, isso significa o quê? Que os químicos, na verdade, desde os alquímicos, eles tentaram decompor várias substâncias em coisas mais elementares, porque sempre existiu essa noção na cabeça das pessoas de que existem coisas fundamentais e dá para reduzir tudo a elas. Desde a época dos chineses lá e dos alquimistas, eles pensavam assim. Só que eles tinham as ideias lá que hoje parece mirabolante, que era água, terra, sol, água, terra, ar, fogo. Os chineses têm madeira e metal também. Então, mas essa ideia é uma ideia que acabou na sua essência sendo uma ideia interessante, porque de fato você tem como, e eu vou fazer uma experiência na sala, decompor isso aqui em suas partículas constituintes, certo? Pelo menos eu tenho certeza, assim, eu não estou lembrado muito bem, mas eu acho que o hidrogênio dá para recuperar fácil. De qualquer forma, existe uma reação ou várias reações em que é possível decompor essa molécula em moléculas mais simples. Essas moléculas que estão constituídas de mais de um elemento são conhecidas como moléculas compostas. A gente cobriu quase tudo. Eu falei até um pouquinho de alotropia. O que mais que precisa falar? Falei da tabela, do jeito de interpretar a tabela. Só faltou uma bagacinha, que é o mol. Vocês vão me perdoar, não é de maldade que eu vou falar isso não.
Mas eu não entendo por que vocês confundem tanto mal. O que é o mal? Pega essa porcaria aqui, ó. Vamos fazer uma conta aqui na calculadora. É 1,66 vezes 10 potência menos 24. Vou pegar a calculadora aqui e mostrar um negócio para vocês. Essa unidade de massa atômica, ela foi definida, imagina assim, não é bem assim não, na realidade. Mas se você pesar um átomo de carbono, você sabe que lá na tabela, o átomo de carbono, ele tem massa 12. Então, se você pegar essa, então a massa dele é 12 unidades de massa atômica. Vai ser isso aqui. Multiplica essa perereca aqui por um mol, para você ver o que dá. Dá o quê? Dá 12 gramas, certo? Se você pegar, ou se não, o jeito mais simples de fazer isso aqui, ainda mais simples você ver, ó. Multiplica o mol, vocês têm que saber de cor, pela unidade de massa atômica. Dá 1, né? Grosseiramente dá 1. Mol é o quê? Se você pegar a quantidade de unidade de massa atômica, né? A quantidade de prótons, se você quiser, a quantidade de massa de um próton que você precisa ter para dar 1 grama. Se você pegar e for contando, põe numa bacia, assim, imagina na sua cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até dar 602 hexalhões de prótons, vai ser 1 grama a massa. É só isso. Então, quando você pega lá na tabela, ó, quer ver? Deixa eu pegar a tabela de novo. Quando ele apresenta para você cobalto, o cobalto tem a massa de 59, arredondando aqui, ó. Massa de 59. Significa o quê? Se você tiver um mol de cobalto, vai ser 59 gramas. Um átomo só é 59 U, que é 59 vezes 1,66 vezes 10 potência menos 24. Aquele númerozinho que a gente viu na tela agora há pouco. Se você multiplicar isso por 6,02, vai dar 1 grama, certo? Agora, pegar, por exemplo, o oxigênio é 16. Então, se você tiver um mol, que é 602 hexalhões de oxigênio, vai dar 16 gramas. Porque um átomo só é 16 U, que é petitinho. Se você multiplica o U por 1 mol, ele dá 1 grama. Esse número nasceu para isso. Para você multiplicar ele pelo U, né, que é petitinho, que é impossível de manipular, e achar 1 grama. Ok? A outra coisinha legal dessa tabela aqui que vocês podiam ficar brincando, você pegar e selecionar o elemento e dá umas coisinhas legais sobre o elemento. Eu selecionei aqui o oxigênio. O que eles apresentam para a gente nesse diagrama aqui? Inclusive, se você pôr a mão, ele para de mexer. Tem 2 elétrons na primeira camada e 6 na segunda, certo? Aqui te fala quantos elétrons, quantos prótons, quanto tem, fala o peso, estado de oxidação, carga iônica, fala quem descobriu, fala em quanto foi descoberto e tem outras propriedades termofísicas, materiais, termodinâmicas, eletromagnéticas do elemento. Eu sugiro que vocês explorem essa tabela. Pode até parecer, para quem não vai para as exatas, uma atividade assim meio enfadonha, mas principalmente para quem vai para medicina, bioquímica, biomedicina, engenharia dos materiais, isso que não é perda de tempo, não. Quem é que sabe, por exemplo, explicar para que serve o nióbio, por que ele é importante, entendeu? Esse tipo de exploração, assim, elemento por elemento, que vai dando conhecimento desse tipo para o pessoal. Então, quem for para essas áreas aí, faça esse exercício de vez em quando. Pode pegar, por exemplo, uma coisa que eu sugiro para vocês que façam. Pega a tabela periódica, pega a Wikipédia. Quer ver? Deixa eu fazer um negócio melhor aqui. Vai lá no Play, baixa a Wikipédia, mandar o link agora no grupo também para todo mundo. Todo mundo tem que ter esse aplicativo. Tem um mito aí na internet aí que a Wikipédia não é a boa fonte de informações. O cara que falou isso nunca usou a Wikipédia, porque é o jeito mais rápido hoje em dia de você aprender qualquer coisa. Pode ter alguma coisa errada? Pode. Por isso que vocês precisam aprender inglês, porque a chance de
Não tô achando como é que compartilha sem encrenca. É só você digitar o Wikipedia lá e pronto. Então, você pesquisa lá, por exemplo, vamos lá. Vamos ver. Qualquer coisa de química, ó, por exemplo. Uma coisa mais cobalto. Aí, ó. Aí lá vai te dar uma foto de como é o elemento, que é o metal, né? Então, vai te dar um pedaço de metal lá para você ver, vai te falar muita coisa. Aplicações, ó, certo? Isso aqui que interessa o cara da engenharia. Papel biológico, interessa o cara da química, da bioquímica e da medicina. Não tem como fugir disso aqui, gente, porque se vocês acham, por exemplo, que esse tipo de exploração é meio enfadonho e tudo, então a medicina vai ser enfadonho para você, engenharia de material vai ser enfadonho, porque é basicamente decorar um tanto de coisa sobre materiais e moléculas, e é isso aí, decorar, conhecer, estudar, não tem outro jeito de fazer isso. Agora, em inglês, a vantagem do inglês é o seguinte, costuma ter mais informação, e costuma ser informações mais confiáveis, porque em geral a comunidade que trabalha em cima desse aqui é maior. Agora, o que você pode fazer se você não lê nada de inglês? Você vai no seu navegador, eu uso o Chrome. O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pesquisar na Wikipédia no navegador. Perdão. Aí você pega... o meu não dá certo porque eu tenho a Wikipédia. Então você vai ter que desinstalar ela, perdão, vou desinstalar aqui, ó. Só para vocês verem que não tem desculpa para não ler em inglês, porque você pode usar o tradutor do Google Chrome, que ele é automático, ele vem embutido no Google Chrome. Você vai lá, abre o Google Chrome, abre a Wikipedia dentro do Google Chrome. No computador também funciona, viu? Aí você vem e pesquisa em inglês. Vamos pôr aqui, por exemplo, cobalto, como eu estava pondo. Certo, cobalto. Em geral, quando você pesquisa, vai aparecer em português. Mas o que você faz? Você põe em inglês. Ela escolhe a língua inglesa. E agora o que você faz? Agora você pede traduzir. Traduzir para o português. Então você está lendo a Wikipédia que foi feita em inglês, mas em português. Certo? Tem alguns artigos indiferentes, que teve um abençoado de língua portuguesa que foi lá e fez uma tradução decente. Já os que não for possível encontrar a tradução decente, você vai lá e faz isso aqui que eu estou falando. Certo? Bons estudos para vocês. Eu peço perdão se em alguma coisa aí eu errei. Eu estou sempre à disposição, estou sempre às ordens. Eu desejo boa sorte para vocês para o resto da jornada de vocês aí para passar no vestibular.